A paz do Senhor, queridos irmãos, Deus seja louvado e engrandecido por mais essa oportunidade que Ele me concede de poder voltar aqui para comentar a lição da Escola Bíblica Dominical. É sempre uma alegria, queridos, estar aqui com os irmãos para compartilhar algo da parte de Deus. Hoje a lição é a de número 12, que tem por título O Reinado de Josias. Amados irmãos, a leitura bíblica para essa lição está no segundo livro dos Reis, nos capítulos 22 e 23. Vamos ler primeiro no capítulo 22, versículos de 3 a 5 e também o versículo 8. Depois no capítulo 23, do versículo do 2 ao 5, depois o 21, 22 e o 25. Diz assim, segundo Reis 22, a partir do versículo 3. Sucedeu, pois, que, no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e quem o dê na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna, e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor, e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras desse concerto que estavam escritas naquele livro. E todo o povo esteve por este concerto. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal, e para o bosque, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os atos das cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua, e aos mais planetas, e a todo o exército do céu. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito no livro do concerto, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes, que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Queridos, nesta lição eu quero falar para os irmãos sobre um dos monarcas tido como um dos mais piedosos do Reino do Sul, né, que é o rei Josias. Também eu quero mostrar para os irmãos algumas das principais marcas que caracterizaram o reinado do rei Josias. E também elencar alguns resultados do avivamento experimentado durante a gestão desse rei. Primeiro, queridos, algumas considerações gerais sobre o rei Josias. Primeiro, o seu nome, né? Advém do hebraico, transliterando Yoshiahu, que significa o Senhor sustenta, né? Então, biblicamente, a primeira vez que
o nome do rei Josias é mencionado, é decorrente de uma profecia dita no período do rei Jeroboão I, por um homem de Deus, cujo nome não é mencionado na Bíblia, e segundo o qual um filho da casa de Davi destituiria o altar idólatra levantado em Betel, assim como os seus sacerdotes, conforme está lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versículos 1 e 2. Essa profecia, irmãos, ela se cumpriu 300 anos mais tarde. A gente tem o relato lá em 2 Reis 23, do 15 ao 16, ficando bem claro, já de início, na biografia do rei Josias, a grandeza e a soberania de Deus na história humana. Muito interessante isso na história desse importante rei de Judá. Quanto à família do rei Josias, as referências de Josias dentro de casa eram os mais negativos que você possa imaginar. Só para os irmãos terem ideia, Josias ele era neto do terrível rei Manassés, que reinou durante 55 anos, um rei que perseguiu as pessoas piedosas e reprimiu veementemente a adoração monoteísta em Judá, a adoração ao único Deus. Josias era filho de Amon, que governou 2 anos, superando as práticas terríveis, malignas do rei Manassés. Também o nome da mãe do rei Josias era Gedida, filha de Adaías, de Boscote, sobre quem, biblicamente, nós não temos mais informações. Também, queridos irmãos, acerca do contexto histórico do período em que reinou o rei Josias, assim, se não bastasse o declínio espiritual, moral e político, vivenciado pela nação de Judá durante os reinados do rei Manassés e do rei Amon, Josias, ele experimenta, ainda como criança, o evento da morte trágica do seu pai, que foi alvo de uma conspiração, cujas razões nós não conhecemos, quando seu pai foi assassinado pelos seus próprios servos dentro da sua própria casa, conforme a gente lê em 2 Reis, capítulo 21, versículo de número 23. O povo, irmãos, eles não aceitaram o golpe e executaram os assassinos do rei Amon e nomearam, assim, o rei Josias como novo rei de Judá. E assim eu quero mostrar para os irmãos algumas características do período do reinado do rei Josias. Josias, ele foi constituído rei com 8 anos de idade apenas, e passou a ser o 16º monarca da dinastia de Judá, chegando a reinar por um período de 31 anos. Algumas marcas desse reinado eu quero mostrar para os irmãos, algumas características. Primeiro, foi um reinado marcado pela piedade, Então, no que diz respeito à impiedade dos seus antecessores, o rei Josias se dedicou a viver no centro da vontade de Deus, mesmo tendo pouca idade. Os irmãos podem conferir lá em 2 Crônicas, capítulo 34, e versículo de número 3. Então, nós podemos ver que o rei Josias se esforçou, primeiro, 5 coisas. Primeiro, se esforçou em agradar ao Senhor, está escrito, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Segundo, ele se esforçou para tomar para si referenciais positivos. A Bíblia diz, que Josias andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e foi perseverante nisso. 2 Reis 22, 2 diz, e não se apartou dele nem para a direita, nem para a esquerda. Também, de maneira sincera, ele agradou o Senhor de maneira sincera e sem reservas. Está escrito, 2 Reis, capítulo 23, versículo 25, a parte B, que diz assim, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, Ou seja, de maneira sincera e sem reservas. E também de maneira singular. 2 Reis 23, 25 diz, e antes dele não houve rei semelhante,
e depois dele nunca se levantou outro tal. Então você observa que o reinado do rei Josias foi marcado pela piedade. Não há dúvidas que o rei Josias, então, foi um grande rei, pois até mesmo o profeta Jeremias, ele usou o exemplo do rei Josias como um exemplo a ser seguido por outros governantes. Quando ele diz em Jeremias 22, 16a, ele diz assim: julgou a causa do aflito e do necessitado, né? Ele afirmou, Jeremias, acerca de Josias, ao passo que os reis que o sucederam exploraram o povo a fim de construir palácios luxuosos. Então, o rei Josias, ele deixa para a gente um grande exemplo de servo que deseja ter uma vida piedosa, deseja ter uma vida ali na presença do Senhor. Também o reinado do rei Josias foi marcado, queridos, pelo quebrantamento. O rei Josias, ele demonstra uma profunda sensibilidade e quebrantamento em relação a Deus. Ele conduz o povo a consultar o Senhor para pedir a sua direção, né? E ao ouvir as palavras do livro da lei, o rei Josias rasga suas vestes em sinal de verdadeiro arrependimento e humildade diante do Senhor. Essa atitude do rei Josias mostra a todos nós o quebrantamento que ele sentiu, né, sendo um rei piedoso diante dos castigos pronunciados pelo Senhor ao povo de Israel por causa da desobediência. E tem um detalhe, é que o Senhor não ignorou o clamor do humilde, o clamor humilde de arrependimento do rei. O Senhor não ignora esse clamor. Eu posso aqui concluir com os irmãos que o verdadeiro arrependimento, ou seja, voltar-se para o Senhor com espírito de humildade e quebrantamento, isso toca o coração de Deus. Então, isso aconteceu, por exemplo, com o rei Acabe, né, com o rei Ezequias e com o povo de Nínive, conforme está lá em Jonas, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo de número 10. Também, queridos, o reinado do rei Josias foi marcado pela ação profética, né? Então, além da profetisa Uda, que exerceu um papel muito importante no reinado do rei Josias, nós vemos também a atuação dos profetas, como, por exemplo, o profeta Sofonias e o profeta Jeremias, que profetizaram durante o período do reinado do rei Josias. A única diferença entre esses profetas é que Sofonias profetizou no início do reinado do rei Josias, não é? Pois o profeta Sofonias protestou contra a idolatria, que foi removida em seguida, numa grande reforma religiosa. E o profeta Jeremias iniciou o seu ministério no final do reinado do rei Josias, conforme relata no seu próprio livro, Jeremias, capítulo 1, versículo de número 2. Queridos irmãos, durante o reinado do rei Josias, houve um grande avivamento. E sobre esse avivamento eu quero comentar um pouco com os irmãos também, né? O reinado do rei Josias, nós podemos dizer que é a prova, né, definitiva de que é possível ser leal ao Senhor e viver afastado da imoralidade do mundo, né, para viver um real avivamento na presença de Deus. Então, no reinado do rei Josias, a gente pode analisar alguns resultados de um avivamento verdadeiro que houve naquele período. Primeiro resultado, irmãos, é a reparação do lugar da adoração. Então, uma das principais atitudes da vida de piedade do rei Josias foi restaurar o local que era separado para a adoração do único Deus verdadeiro, né? O templo em Jerusalém, irmãos, era o centro da adoração e da vida religiosa dos judeus, e tinha que ser reparado. Era no templo que se ofereciam holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Então, em função da importância que esse lugar tinha, o rei Josias, ele rapidamente manda reparar a casa de Deus, que estava até então desprezada, não é? No 18º ano do reinado do rei Josias, quando ele estava com 26 anos de idade, ele criou um programa de reparos no templo, em que
ordenou a disponibilidade de recursos financeiros e homens para supervisionar a restauração do lugar da adoração. Então, o amor ao templo, aos cultos, ao lugar da adoração coletiva, são alguns dos sinais evidentes, né, digamos assim, do genuíno avivamento. Então, esses sinais, eles podem ser já aguardados e analisados pela gente, não é? Inclusive, a gente pode confrontá-los com a nossa vida, o nosso avivamento atual, não é? Por exemplo, o amor ao templo, o amor aos cultos e o amor ao lugar da adoração coletiva. O cuidado que nós precisamos ter com os locais que são reservados exclusivamente para adoração ao nosso Deus. Segunda evidência do avivamento, segunda coisa que nós podemos destacar, é o retorno à centralidade das Escrituras. Primeiro, cuidar do local da adoração. Segundo, a centralidade das Escrituras. Então, enquanto os trabalhadores faziam reparos, o sumo sacerdote Ilquias encontrou a cópia do livro da lei, conforme a gente leu na leitura de hoje, né? Então, após ouvir o seu conteúdo, o rei Josias rasgou as suas vestes. Então, a gente observa, irmãos, que essa atitude demonstra um quebrantamento que ele sentiu diante dos castigos pronunciados pelo Senhor ao povo de Israel. Né? Gardner chega a dizer que este livro provavelmente foi o livro do Deuteronômio, e ele dá algumas evidências disso. Diz assim, então, 3 evidências. Primeiro, as especificações do lugar central da adoração e a destruição dos lugares altos, né, conforme Deuteronômio 12, do 1 ao 3. A maldição dos resultados da desobediência, Deuteronômio 27 e 28. A celebração da Páscoa, Deuteronômio 16. E também a cerimônia da renovação da aliança, segundo Deuteronômio, capítulo 27 e também capítulo de número 31. E também, queridos, o registro sagrado diz que o rei Josias é o seguinte: o rei Josias achou a palavra, né, dentro da casa do Senhor, por meio do sumo sacerdote Ilquias. O escriba leu a palavra diante do rei, o rei temeu a palavra, o rei Josias temeu, e o rei Josias agiu por causa da palavra, né, promovendo, assim, uma grande reforma religiosa em Judá, pois ele deu ouvido à voz do Senhor. Então, queridos, é uma conclusão muito interessante que nós podemos tirar desse segundo ponto do avivamento no período do rei Josias, é que não é possível haver mudanças mudanças que agradem a Deus, que promovam o avivamento, sem que os parâmetros sejam os que estão na palavra de Deus, né? Se tiver avivamento, tem que ter palavra de Deus envolvida nesse avivamento. Também, queridos, a renovação da aliança com Deus. Então, diante do que ele tinha ouvido pela palavra de Deus, o rei Josias, ele agora toma uma atitude juntamente com todo o povo, que é reatar a aliança com o Senhor, demonstrando, irmãos, um comprometimento público de que iria obedecer à palavra de Deus. Segundo Reis 23:3, diz assim: e o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras desse concerto que estavam escritas naquele livro, e todo o povo esteve por este concerto. Né? Então, os irmãos vão ver que, assim como Moisés, assim como Josué, anteriores ao rei Josias, o rei Josias seguiu o antigo padrão de justa liderança, né? E reuniu o povo, irmãos, para renovar a aliança com Deus. Então, uma grande conclusão que a gente pode ter aqui é que não basta a gente dizer que acredita no que é correto. Nós devemos responder com feitos e fazer o que a fé requer que a gente faça. Então, o verdadeiro avivamento, a gente observa que gera obediência, né? Que é o que o apóstolo Tiago estava enfatizando quando ele escreve lá no seu livro, em Tiago, capítulo 2, versículo 20, quando ele diz que a fé sem obras é morta, né?
Ou seja, o verdadeiro avivamento, ele gera obediência. E também, queridos, a restauração ao culto monoteísta, um dos sinais do avivamento do período do rei Josias. Então, foi no reinado do período do rei Josias que o culto a Deus foi restaurado e freou-se, irmãos, o grave deterioramento, digamos assim, que a religiosidade judaica vinha sofrendo. O rei Josias, ele empreende, então, a reforma do culto em Jerusalém, né? E como demonstração pública da renovação da aliança com Deus, o rei Josias deu ordem para que fossem retirados do templo os utensílios e demais elementos relacionados à idolatria. Então, assim como os ídolos que eram venerados de forma institucional. A gente vai observar aqui, irmãos, que o verdadeiro avivamento nos impulsiona a uma adoração sincera e privativa para Deus, não é? Ficando evidente que Deus, ele sempre deve ser a figura central da nossa vida de adoração. Então, a restauração do culto genuíno a Deus, né, irmãos, é um dos sinais do verdadeiro avivamento. Também eu quero falar sobre a valorização do sagrado. Os irmãos observam que, a partir do momento que o povo se converte a Deus e passa a viver de forma consagrada, quebrando todos os vínculos que até então tinham com o pecado e valorizando tudo o que pertencia a Deus, o que vemos são as seguintes ações. 5 delas eu quero destacar aqui com os irmãos. Primeiro, ele destituiu os sacerdotes ilegítimos e estabeleceu os que de fato eram habilitados para o serviço sagrado, conforme a lei, não é? Tirou a imoralidade do meio do povo, tá certo? Celebrou a Páscoa, que há muito tempo não era comemorada, removeu toda a prática de feitiçaria do meio da nação e reconduziu a Arca da Aliança para o lugar adequado. Então, a ordem do rei Josias para tal feito significa que a Arca da Aliança, que representava a presença do Senhor, ela tinha sido removida do templo, não é? Mas, contudo, uma vez de ser purificado e restaurado o templo, a arca poderia retornar ao seu lugar agora, já que agora o centro da adoração tinha voltado ao Deus verdadeiro, né? Irmãos amados, como conclusão dessa lição tão bonita, não é? Dessa lição tão agradável, eu posso dizer aos irmãos que a vida do reinado do rei Josias, ela são a prova cabal de que é possível ser fiel a Deus e viver uma vida de santificação e experimentar verdadeiro avivamento. Glória a Deus por isso. Queridos, que lição maravilhosa, né? Que lição rica em detalhes que a gente pode explorar, que a gente pode levar para a sala de aula. Deus abençoe cada um dos irmãos. Leia a lição, né? Leia a revista, dê mais uma lida na revista, anote os pontos principais, marque, faça seus comentários e na hora da aula, ajude o professor, comente com o professor, compartilhe com ele suas conclusões e não vá para a escola dominical brigar, vá contribuir com a lição, não é, com a aula do seu professor. Eu desejo uma excelente aula a todos. Se Jesus não voltar, próxima semana eu estarei aqui para um breve comentário, ou um comentário, digamos assim, sobre a lição de número 13. A paz do Senhor a todos.